Secretária de Saúde Letícia. Então, hoje, volta para essa casa a minha indicação de projeto de lei de número 52, do dia 16 de maio, sancionada pelo prefeito, então, e baixando para as comissões para os seus respectivos pareceres. Então, essa lei institui e inclui no calendário oficial de eventos do município a semana de conscientização do uso correto de medicamentos. Então, é uma honra para mim estar fazendo essa indicação e o prefeito ter acatado, porque sou funcionária pública na área da saúde, especialmente, então, na farmácia municipal, há 8 anos. E eu sei da importância, tanto de nós funcionários, que a gente não está aí simplesmente para dispensar um medicamento. A gente está ali para orientar, para armazenar, para orientar também os pacientes de como utilizar o medicamento, mas descartar o medicamento. E vejo que a nossa demanda aumentou muito nesses últimos anos. Óbvio, a cidade acabou crescendo, mas aumentou o número de pacientes que estão utilizando vários tipos de medicamentos. Então, essa semana, ela já é uma semana nacional, que ocorre sempre na primeira semana de maio. Inclusive, neste ano, a coordenadora da farmácia municipal e a farmacêutica responsável foram a Porto Alegre, num congresso, na semana, então, e disseram que foi de muita importância. Então, é bacana estar vindo para Carlos Barbosa. Eu acho que o maior objetivo, então, dessa lei, é informar a população do uso correto dos medicamentos fornecidos pelos postos de saúde, evitando o desperdício dos mesmos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, entende-se que há uso racional quando os pacientes recebem os medicamentos para suas condições clínicas em doses adequadas, das suas necessidades individuais, por um período adequado e ao menor custo para si e para a comunidade. E a OMS também estima que mais da metade de todos os medicamentos são prescritos, dispensados ou vendidos de forma inadequada. Então, vem aqui a automedicação. Os pacientes acabam interrompendo o tratamento. Os pacientes acabam consultando hoje, pegando antibióticos, geralmente isso acontece. No segundo dia que estão tomando, voltam a consultar de novo e pegam mais um tipo de medicamento. Então, esses medicamentos acabam ficando em casa, vão ser reutilizados, interrompem o tratamento na metade, eles vão ser descartados de forma, daqui a pouco, não como teria que ser, prejudicando o meio ambiente. E os fatores, então, que levam ao uso irracional, na minha humilde opinião, é geralmente na consulta médica. Porque a maioria dos pacientes saem da consulta sem entender como tem que tomar o medicamento. Então, alguns profissionais também acabam faltando um pouco na receita, às vezes a concentração, o tempo de tratamento, receitas ilegíveis. Então, tudo é um conjunto, Então, a gente tem que trabalhar junto o paciente, médico, farmácia, mas cada um fazendo o seu papel. Então, o paciente nunca pode sair da consulta com dúvidas. Ele tem que esclarecer com o médico exatamente de que forma tem que tomar. Percebe a não aderência ao tratamento, devido a buscar irregularidades dos medicamentos. Uns terminam antes, uns sobram, uns terminam depois. Então, todo dia lá na farmácia, pacientes que a gente tem um sistema informatizado, então a gente sabe exatamente o dia que o paciente veio, a quantidade, para quantos dias. Uns vêm 15 dias antes e dizem que já não tem mais. Uns vêm um mês depois e dizem que ainda tem medicamento. Então, é preocupante. Então, eu acredito que a sociedade tem que estar muito bem informada, que a gente pode estar fazendo um trabalho de orientação. O que eu vejo também é que muitas pessoas vêm até o centro de saúde, vêm até a farmácia municipal buscar medicamentos e algumas pessoas não teriam condições de vir sozinhas. Elas teriam que ter alguém junto auxiliando, Às vezes nem tanto os idosos.
mas alguns com algum problema mental, ou mesmo depressão, enfim. E aí entra a lei do idoso, né? A Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, assegurando o direito e o dever de ter um acompanhante. O consumo de grupos farmacológicos em demasia, como analgésicos, anti-inflamatórios, remédios para o estômago, bombinhas para falta de ar. Então, a gente percebe que o pessoal usa isso em demasia. E sabemos que os anti-inflamatórios causam vários problemas usados a longo tempo, principalmente nos rins. O uso indiscriminado destes e outros medicamentos, então, podem provocar à saúde efeitos a curto, médio e longo prazo, podendo causar ineficácia, alergia, problemas gástricos e intoxicações. Eu pesquisei algumas estatísticas no Brasil, então. 35% de medicamentos adquiridos no Brasil são feitos através da automedicação. 27% correspondem às intoxicações no Brasil. 16% dos casos de morte por intoxicação é pelo uso dos medicamentos. E 50% de todos os medicamentos que são prescritos, dispensados, são usados inadequadamente. Então, os hospitais, os postos de saúde, depois acabam gastando de 15% a 20% do seu orçamento para lidar com as complicações causadas pelo mau uso de medicamentos. Então, falando especificamente da nossa farmácia municipal, então a nossa função da farmácia é o armazenamento, o controle, a dispensação e a orientação de uso. Então, temos que estar sempre muito bem concentrados, porque uma falha pode ser fatal. E temos que trabalhar também a conscientização do descarte correto, que é o que eu estava falando para vocês antes, que podem contaminar a água, o solo. Muitas crianças, os comprimidos são coloridos, né? Daqui a pouco elas pegam, usam como balinha, enfim. Então, podem ser feitas diversas ações dentro do município, em parceria com a Secretaria da Saúde, palestras no posto de saúde, palestras e orientações principalmente nas escolas, que a gente sabe que as nossas crianças, o que aprendem na escola é regra, né? Fazer um evento para o recolhimento desses medicamentos, que muitas pessoas têm muitos medicamentos em casa. Eu vejo o pessoal traz bastante medicamento vencido. Então, fazer alguma ação para que o pessoal não deixe em casa, né? Que leve até a farmácia do posto de saúde para o descarte certo. Colega Rosália? Obrigada, colega Lucilene. Eu quero te parabenizar, primeiro passo, parabenizar a secretária de Saúde por terem aceitado esse projeto, assim como o prefeito municipal, por terem aceitado a sugestão, e eu diria que ninguém melhor do que a vereadora Lucilene, por estar trabalhando com medicamentos há 8 anos. Eu trabalhei na saúde por 12 anos e sei das dificuldades que nós passamos lá, principalmente com pessoas idosas e pessoas portadoras de alguma necessidade especial. Muitas delas vinham sozinhas. E quando tu fala de idoso, 63, 64, acima de 60 é idoso. E as pessoas se consideram bem com 75, com 80 para vir lá sozinhos. E depois acontece todas essas situações mencionadas pela vereadora Lucilene. Eu tive a oportunidade de acompanhar 2 idosos familiares até o final. E vocês não imaginam, a Lucilene provavelmente vive isso diariamente, o que eles costumam dizer. Eu tomava o vermelhinho, mas agora ficou branco, eu não sei mais qual é que eu tomo, porque eu tomo um amarelo, um vermelho e um verde. Eles cuidam por cores, por identificação de tamanhos, e cada laboratório tem a sua identificação, sua cor, seu tamanho. Então, se não tiver alguém por eles, se não tiver alguém que faça algo
a sociedade, cada vez mais os governos vão gastar em cima disso. Então, eu vejo a importância desse trabalho, Lucilene, porque quanto mais o governo orientar as pessoas, mais vão se conscientizar que precisam acompanhar, que precisam saber o que estão fazendo em relação à medicação, e é prevenção. Parabéns mais uma vez. Obrigada, colega. E é exatamente isso das cores dos medicamentos a gente ouve muito. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado para estar explicando, trocou a embalagem, trocou o fornecedor, mas mesmo assim, a gente tem que trabalhar em cima da família, né? Porque eu tenho certeza que muitos desses idosos, muitas dessas pessoas acabam utilizando sozinhos esses medicamentos. Então, a gente tem condições sim, Carlos Barbosa cresceu muito e tem condições de fazer um baita trabalho em relação a isso. E é que nem tu disse, ganha o paciente, ganha o governo também, né? Para não ter tanto desperdício de medicamentos. E eu tenho certeza que com a Secretaria da Saúde e daqui a pouco a Secretaria da Assistência também, fazendo algumas visitas na casa de determinados pacientes, e eu sei que eles já estão fazendo isso, né? Fazer essa orientação vai ser muito importante. Então, desde já eu quero agradecer a atenção dos colegas, agradecer de novo ao Executivo por ter mandado de volta, né? Então, para nossa apreciação. E era isso, presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Lucilene. Eu sou o próximo inscrito, assim eu passo a presidência. Recebo a presidência.